pessoas me perguntam de onde que eu tiro tanta força. E aí eu conto para elas um pouquinho da minha história. Eu nasci em Júlio de Castilhos há 50 anos atrás. Eu vim de uma família de pessoas muito humildes, trabalhadores da lavoura. Nós éramos vários irmãos. Nossa vida era uma vida difícil, humilde mesmo. Muitas vezes os meus pais, tudo que eles tinham para oferecer para nós era couve com sal. Mas, apesar de tudo isso, de todas as dificuldades, eu fui uma criança feliz. Eu lembro de coisas como a terra molhada, de subir em árvores, enfim, são poucas as memórias que eu tenho. E apesar de todos os esforços deles, de manter todos os filhos juntos, de manter a família, sabe como é que é a dificuldade, né? Pobreza. Eles acabaram me dando para adoção. E aos 6 para 7 anos, eu fui adotada por uma família de classe média alta de Porto Alegre, professores universitários. E aos 6 para 7 anos, eu ganhei minha primeira boneca, a boneca Cat. Eu lembro da minha primeira boneca, pequenininha, era desse tamanho. Também lembro do meu primeiro vestido, era um vestido azul, muito lindo. Depois eu tive o segundo vestido, que eu nunca esqueço, porque ele era rosa, cheio de bolinhas. Talvez por isso que ainda tem essa coisa da roupa com bolinha. Bom, enfim. Nessa família eu tive acesso a tudo de melhor que o dinheiro pode dar. Boas escolas, escolas particulares de Porto Alegre, curso de inglês, natação, enfim. Uma vida muito boa. Meus pais são, né? Porque meu pai ainda é vivo, bastante conservadores. Eu tive uma boa educação. Graças a eles eu sou o que sou. E eu sou muito grata a eles. E mesmo assim, com todas essas facilidades, com todos esses recursos, eu questionava muito. Eu era uma adolescente que já estava ali fazendo, né? Estava na fase da rebeldia, queria saber qual era o seu lugar no mundo, começando a questionar as coisas. Acabei indo morar sozinha. Saí de casa e fui morar lá em frente ao planetário. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi no supermercado Zotes, aos 16 anos. Eu já estava morando sozinha, fazendo a minha vida e continuava me perguntando o que o mundo me reserva, qual é o meu lugar. E aí eu fui morar em Viamão. E ao morar em Viamão, eu me encontrei. Porque em Viamão eu encontrei o amor da minha vida. O pai da minha filha. Ali eu construía, em Viamão, eu construía a minha casa, a minha carreira. Viamão representa a minha superação. Viamão é a cidade onde eu travei grandes batalhas, onde eu posso dizer que amadureci muito como pessoa, como mulher, como profissional. Então, Viamão representa a minha superação. E eu entendo hoje que Viamão é minha missão, é muito mais do que minha cidade. Viamão é minha missão de vida. Então, quando eu achei que eu estava com a minha vida toda estabilizada, afinal eu estava casada, estava feliz, estava com a minha filha, né? Minha filha tinha 6 para 7 meses, meu marido estava trabalhando, a vida estava toda perfeitinha. O destino, que infelizmente, né, tem coisas que fogem do alcance da gente, me reservou uma surpresa muito triste. É difícil contar, mas foi um dos momentos piores da minha vida. Eu estava casada, estava feliz, e de repente chega a notícia que o pai da minha filha, que deveria voltar para casa naquele dia, não voltaria. Havia morrido. Eu lembro muito desse dia, porque a minha filha estava toda de branco, toda bonitinha, perfumadinha, esperando o pai dela, e de repente a notícia. Confesso para vocês que foi um dos momentos piores da minha vida, porque eu tive que ser muito forte. Eu tive que deixar de lado a minha dor, acompanhar o enterro,
procurar, mesmo assim pequenininha, demonstrar para ela sempre tranquilidade, alegria, não deixar transparecer o que estava acontecendo, porque eu não queria que ela ficasse triste. Bom, infelizmente, né, aconteceu e eu tive que superar. De repente eu me vi sozinha, com a minha filha, sem emprego. A única coisa que eu tinha era a minha casa. E agora? Como lidar com isso? Como seguir em frente? Eu fui à luta, atrás de empregos. A verdade é que era muito difícil as empresas aceitarem uma mulher com uma criança no colo. Mesmo assim, eu tentei de tudo. Trabalhei como auxiliar de escritório, trabalhei até em supermercado, lavei até chão. Para mim, pouco importava. O que interessava era poder trazer para dentro de casa o sustento da minha casa e o sustento da minha filha. As pessoas me diziam, eu ouvi muito disso, por que tu não dá para teus pais, por que tu não dá para a família do teu marido? E eu dizia não, minha filha, minha responsabilidade. Porque eu venho de uma adoção, eu fui adotada. E eu não queria que ela passasse, né, que ela fosse criada por outra pessoa, senão por mim. Eu fui à luta, acabei me inscrevendo para um concurso público na prefeitura de Viamão e exatamente um ano após a morte do pai dela, eu fui sorteada e eu ingressei na prefeitura de Viamão, onde eu permaneço até os dias de hoje. Então, Viamão me reservou todas essas alegrias, surpresas, tristezas, mas Viamão é a cidade onde eu criei minha filha, onde eu eduquei minha filha. Tá certo, foram escolas públicas do município, tá? Ela fez ensino médio na escola estadual, acabou fazendo a faculdade, uma baita de uma guerreira, minha filha, eu tenho muito orgulho dela. Às vezes enfrentava 2, 3 horas dentro do ônibus, né, para conseguir fazer a faculdade dela. Hoje ela está formada, com mestrado concluído, é psicóloga. E é isso, né? Não foi fácil, mas é possível. Sim, é possível. Na prefeitura de Viamão, que já se vão quase 30 anos, eu passei por diversas secretarias. Só na Secretaria de Saúde, para te ter uma noção, eu fiquei 13 anos. Depois, além dela, Secretaria Geral de Governo, Secretaria de Educação, Assistência Social, enfim, infinidade de secretarias entre esses 30 anos. E por estar ali no meio, vivenciando a rotina da prefeitura, tendo contato com políticos, prefeitos, vereadores, eu quis conhecer um pouco mais do que era a política. E para conseguir fazer isso tudo, eu estrategicamente me coloquei à disposição de ser o elo de ligação entre a minha comunidade, a comunidade do Parque Residencial de Jaguaribe e a prefeitura. Aí eu me envolvi nas questões da associação, comecei a me envolver com calçamento comunitário. Tinha uma lâmpada estragada, me chamava, eu ia lá, anotava, encaminhava. Estava com a rua precisando de patrulhamento, eu ia lá, me colocava, anotava, encaminhava, enfim. Foi aí que começou o meu envolvimento com a comunidade, o meu envolvimento político. E aí também foi que eu percebi que eu estava gostando disso. Exatamente, eu gostava disso. Que movimentar a máquina, de ser esse elo de ligação entre a prefeitura e a comunidade me fazia bem. E eu queria muito mais, muito mais. E pensando nisso, né, pensando o quanto eu podia ser útil, o quanto eu poderia representar, ser a voz das pessoas, daquelas pessoas que dificilmente conseguiam ter acesso a um prefeito, ter acesso a um vereador, que eu me coloquei candidata e fui candidata a vereadora nas últimas eleições. Eu resolvi fazer esse vídeo para que tu conhecesse um pouquinho da minha história e entendesse que eu sei que a gente está vivendo um momento muito complicado, onde a classe política está toda desacreditada, e eu não te tiro a razão, porque eu também, né, sou eleitora e eu sei o que está acontecendo. Mas a verdade é que
Se a gente fechar os olhos, se a gente disser não, não quero saber, a gente vai estar permitindo que maus políticos cheguem ao poder. E aí, meu amigo, cadê o nosso futuro? Eu tenho esperança. Eu sonho com dias melhores. E eu te digo o seguinte, não existe sonho impossível. Tudo é possível se você acreditar. Pensa nisso.